Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse domingo, por esse dia. Te louvamos porque hoje é um dia especial, porque nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer, mas também é um dia que nós vamos ter o batismo nas águas. Eu te peço que o Senhor dirija esse culto, dirija esse estudo, dirija esse dia, que seja um dia realmente espetacular na tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oi? Ah, é? Não, tudo bem. Será que é, Omi? Porque os mapinhas são os mesmos. Ah, tá, não, hoje a gente vai do passo 5 ao 8. Bom, enquanto eu distribuir as folhinhas aí, eu vou só recapitular rapidinho o que a gente viu semana passada, né? Esse é da semana passada. Esse é da semana. Hoje é uma folhinha só, Mi. Tá? Então, gente, importantíssimo. Achou, Mi? Achou, Mi? Mi, tá aqui. Não, é que ela subiu lá até lá em cima para descobrir, tadinha. Então, vamos lá. Nossa, a gente, só para a gente continuar seguindo a sequência, né? Então, a gente está falando sobre os passos de Jesus, ou seja, o que ele fez desde o momento que ele nasceu até a crucificação, até o dia que ele foi crucificado. Então, semana passada nós vimos os passos dele de 1 a 4 e hoje a gente vai de 5 a 8. Só recapitulando, gente, que a gente lê muito na Bíblia. Ah, ele estava na Galileia, ele estava na Judéia, ele estava em Belém, ele estava em Jerusalém. Onde é que ficam essas coisas? É esse mapa que a gente estudou semana passada, né? Lembrando que Judéia, Galileia eram como se fossem estados, como se fosse Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. Belém, Nazaré, Jerusalém são cidades que ficam dentro dessas regiões, certo? E é isso. Então, a gente parou no passo 4, vamos lá. Então, a gente parou no momento em que ele está em Belém. E hoje vai acontecer uma coisa muito importante. Ele está lá em Belém, achando que está seguro, né? Ele está lá, nasceu bonitinho, é um recém-nascido. Foi cumprido tudo o que tinha que se cumprir. O que a lei falava? A lei falava que ele precisava ir até o templo, ele precisava passar pela circuncisão. Maria tinha que ficar, é como se fosse, sabe os 40 dias que a mulher respeita hoje em dia, do repouso, depois do parto? Naquela época também, a mulher era até considerada impura enquanto não desse esses 40 dias. Então, deu esses 40 dias e tal, e Herodes ficou sabendo que os reis magos não falaram a verdade não contaram onde estava Jesus, né? E aí ele ficou muito bravo, e é sobre isso que a gente vai ler hoje. O primeiro passo de hoje é quando Jesus sai de Belém e ele foge para o Egito. Por que ele foge para o Egito? Ele foge para o Egito porque ele está fugindo de Herodes. Então vamos lá. Mateus 2,13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma um menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Deus alerta José em sonho. Em sonho ele é avisado que Herodes vai decretar que todos os meninos tenham que ser mortos. E aí vem a ordem, né? É para você ir para o Egito, lá ele vai estar protegido, é para o Egito que é para ir. 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. O que está dizendo esse versículo, gente? Lá em Isaías tinha uma profecia de que Jesus Cristo veria do Egito, né? Então, para se cumprir essa profecia, provavelmente tudo isso aconteceu, e ele foi buscar refúgio lá no Egito. 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Matar todos os meninos, gente, que haviam em Belém, e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente
inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Então, gente, Herodes baixa o decreto que todas as crianças, meninos, abaixo de 2 anos seriam mortos. Jesus fugiu com os pais, na verdade os pais fugiram com Jesus para o Egito para proteger ele, porque Deus orientou que fosse para lá. Mas por que o Egito? Gente, o Egito era um grande refúgio na época, tá? Abraão se refugiou no Egito, José se refugiou lá no Egito, né? Ele foi governador do Egito, depois todo o povo judeu ficou cativo lá e tudo mais. Então ele era um refúgio dos judeus. E sabe por quê? Porque lá, embora fazia parte do Império Romano, mas não era da jurisdição de Herodes. Então, mesmo se Herodes soubesse que Jesus estava lá, ele não poderia mandar matar lá. Ele não tinha poder sobre o que acontecia no Egito, tá? Então, por isso que ele estava protegido lá no Egito. Bom, e essa rota? Será que essa rota é muito longe? Será que isso é muito perto? Gente, tem gente que às vezes a gente não sabe onde fica o Egito. A gente sabe que o Egito provavelmente fica perto de Israel, porque a gente sabe que o povo fugiu para o Egito, depois saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Mas olha lá nesse mapinha onde fica. Ó, o Egito fica bem pertinho da faixa de Gaza, tá vendo? Tem a faixa de Gaza ali no cantinho, tem o Mar Mediterrâneo, tem o Egito, que está já na África, né? E faz divisa com o Israel de hoje. Lembra que nessa época a Palestina não existia Israel, né? Eram as regiões. Isso aqui é um mapa novo, só para vocês se contextualizarem hoje. Então, a gente tem ali, ó, o Egito faz fronteira com Israel, tá vendo? E de Belém, ele estava em Belém, não estava em Belém? Ele estava em Belém por quê? Porque foi cumprida a circuncisão, ele foi apresentado ao templo e tudo mais. Então, de Belém até o Egito, cerca de 65 quilômetros. Que cidade do Egito? Gente, a gente não sabe, a Bíblia não cita e não se tem relatos de que cidade. Cada um fala uma coisa, falam de uma tal de uma igreja chamada Sagrada Família, onde ele ficou, mas assim, é tudo especulação, não se sabe em que região do Egito Jesus foi levado e ficou esse período escondido, tá? Mas ali em torno de Belém para o Egito, cerca de 65 quilômetros, tá? Tinha uma rota, ele era sempre o mesmo caminho, essa rota ela chamava Rota Via Maris, ou seja, caminho do mar. Pegava ali do Egito e subia. Subia, tá? Cortava ali aquela região de Israel, das 3 regiões principais ali de Samaria e tal, até lá em cima. Aí eu coloquei só pra gente relembrar aí, que Nazaré a Belém, gente, é longe. Nazaré a Belém era bem longe. Belém ali embaixo, né? E Nazaré lá ao norte. 135 quilômetros. Agora, Belém e Jerusalém era bem pertinho, de 10 a 12 quilômetros aproximadamente. Então, por isso que o pessoal vinha de Belém a Jerusalém, assim, era rapidinho, tá? E por que que isso é importante? Porque a gente vai ver o próximo passo, e aí vocês vão gravar isso, tá? Então, de Belém a Jerusalém, de 10 a 12 quilômetros, tá? Só adiantando uma coisa. Por que que é importante saber isso? Para o próximo passo. Os reis magos, a estrela trazem eles do Oriente e eles levam para Belém, onde estava? Não, lembra que a estrela levou eles aonde? A Jerusalém, onde estava Herodes. Então, os reis magos chegam lá em Jerusalém e encontram quem? Herodes. E aí Herodes fala, papapá, onde é que será que esse menino nasceu e tal? E aí fala, deve ser em Belém, então vai lá para Belém. Gente, 10, 12 quilômetros. Eu andando, vou levar umas 3 horas. Talvez um pouco mais, né? Porque eu vou ter que parar para descansar no caminho, porque eu não aguento. Mas uma pessoa normal, em umas 2 horas faz. Então, esses reis magos provavelmente não demoraram muito tempo. Talvez eles tenham chegado lá em Belém no mesmo dia em que eles receberam a ordem de Herodes. A gente não sabe quanto tempo foi. Mas a gente sabe que são cidades próximas, né? Vindo do Oriente, realmente é muito tempo. Mas chegando ali diante de Herodes, é bem próximo de onde estava Jesus Cristo. Então, passo 6. Então, guarda só essa informação para esse próximo passo. Passo 6. Agora, gente,
Jesus vai ser devolvido à sua cidade. Por quê? Porque Deus vai falar em sonho de novo que Herodes morreu, né? Então vamos lá. Verso 19, continuando a leitura de Mateus 2. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, lá no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai lá para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuravam a morte do menino. Ou seja, Herodes morreu. Está na hora de voltar para casa, vocês já estão livres, né? Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arqueleal reinava na Judeia, em lugar de Herodes, segura aqui. Gente, lembra Judeia? Judeia, região. Galileia, Judeia, região, certo? Estado. E quem que era esse cara que estava reinando? É o filho mais velho de Herodes, tá? Esse é o filho primogênito de Herodes, era esse Arqueleal. Então assim, e ouvido que Arqueleal reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado no sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então, ou seja, ele não quis voltar para onde o filho do Herodes estava reinando, por coisas óbvias, né? Ele sabe que o pai mandou matar e, né? Talvez ele ficou receoso, ele ficou com medo de voltar. E aí ele teve a orientação divina para onde ir, e ele foi lá para a Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelas profecias: ele será chamado Nazareno, tá? Bom, seguinte, essa distância, então assim, esse passo 6, ele sai do Egito e ele vai voltar lá para Nazaré, onde ele vai ser criado. Toda a infância dele vai ser ali em Nazaré. Jesus vai ficar a infância inteira em Nazaré. O que ele faz na infância? Não sabemos. Não tem relatos do que ele fez na infância. Porque o próximo relato agora vai ser quando ele estiver com 12 anos. Então, o que aconteceu com 5, 6, 7, 8? Talvez ele foi uma criança normal, uma criança diferente, né? Porque normal nunca vai ser. Uma criança especial. Mas a gente não sabe como é que foi, porque a Bíblia não fala. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. Gente, nosso calendário é dividido o quê? Em antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque Jesus nasceu. Só que, gente, Jesus não nasceu no ano 0. Vocês sabiam disso? Jesus não nasceu, contamos tudo errado. Deu uma confusão de datas devido aos anos bissextos. Gente, Jesus é certeza que não nasceu no ano 0. E assim, isso é bem fácil de se provar. Por isso que é importante essa parte aí dos reis magos também. Seguinte, por que ele não nasceu no ano 0? Quem mandou matar Jesus? Rei Herodes. Herodes, ele morreu, gente, no ano 2 antes de Cristo. Então, teoricamente, se Jesus tivesse nascido no ano 0, Herodes não podia ter mandado matar ele, porque ele não teria nem nascido. Faltava 2 anos para ele nascer. Então, Jesus, a gente sabe que nasceu antes do ano 2 antes de Cristo. Mas quantos anos antes? A gente pega pela história e vê que por que José e Maria foram lá para Belém para fazer o recenseamento. Lembra que eu falei na aula passada? Que teve o recenseamento, então cada um teria que voltar para a sua terra de origem para falar assim: ó, tô vivo, vou pagar imposto, tal, tal, tal. Que ano foi esse recenseamento? A história diz que... porque assim, não é assim, gente, não foi um dia de recenseamento, foram alguns anos. Então, provavelmente foi no 5, 6, 7 antes de Cristo. Então, foi nessa época que Jesus nasceu, porque ela chegou lá super grávida e teve que ter Jesus lá em Belém. Então, provavelmente foi no ano 5, 6 ou 7 antes de Cristo. Mas a gente consegue ter um pouquinho mais de precisão disso. Por quê? Gente, eu falei que o Herodes morreu no ano 2 antes de Cristo, né? Mas é 4, tá? Eu falei errado, vocês me perdoam? 4 é porque 2 é agora, eu troquei os números. É 4 antes de Cristo, né? Agora, pensa comigo. Aparece a estrela para os reis magos vêm do Oriente e chegam e encontram o bebezinho. Esse bebezinho era recém-nascido? Será que ele tinha 2, 3 dias de vida? O que vocês acham?
Ele não tinha 2, 3 dias, porque a gente tem a imagem do presépio na cabeça, né? O bebezinho na manjedoura. Por quê? Se a gente for lembrar dos passos da semana passada, Jesus nasce, aí ele é levado ao templo com 8 dias, depois ele volta, a mãe dele não pode ter contato, porque ela é considerada imunda nesses 40 dias, aí ela vai para Nazaré, depois ela volta para Jerusalém, e a gente sabe que os reis magos não poderiam ter contato com Maria antes dos 40 dias, então o recém-nascido ele já não era. Então a gente sabe que pelo menos uns 2, 3 meses ele teria, tá? Que justifica o tempo que os reis magos estão vindo lá do Oriente. De onde eles estão indo? A gente acha que eles estão indo das regiões que a gente citou na semana passada, né? Síria, Pérsia e tal. Estão mesmo, gente, também é detalhe, né? Não tem problema. Mas assim, justifica essa viagem longa deles. E aí eles chegam lá, só que esse período que eles chegam ali e encontram Herodes até eles chegarem a Belém, é rápido. Lembra que eu falei que é um dia de viagem? Então, sei lá, gente, talvez quando os reis magos encontraram Jesus, no mínimo 2 meses Jesus tinha. Só que aí, por que Herodes mandou matar as crianças com menos de 2 anos? Porque senão podia ter matado só com 3 meses, 4 meses, não é verdade? Então, assim, então a gente tem essa margem, né? Então, ou Jesus nasceu, quando os reis magos chegaram, ele já tinha seus 2 anos de idade, ou estava prestes a completar. Então, aí tem esse gap, né? A gente não sabe, é de 3 meses a 2 anos de idade. Tá? Não pode ser mais de 2 anos e não pode ser menos de 2, 3 meses. Então, a gente já sabe mais ou menos aí em que ano que Jesus nasceu. Aí ele foge para o Egito. Só que quando ele foge para o Egito, é rápido para Herodes morrer. É bem rápido. Então, fazendo todas as contas, a gente acredita que Jesus tenha nascido por volta do ano 6 ou 7 antes de Cristo. Tá? Então, Jesus não nasceu no ano 0, nasceu entre 6 e 7 antes de Cristo. E a gente sabe que ele foi criado lá na cidade de Nazaré. E agora a gente vai ter um gap na história. Um gap. Então, a gente sabe todo o nascimento, a gente sabe da fuga e do retorno para Nazaré. E ali eu acho que vida que seguiu, ele deve ter aprendido a função lá do seu pai e tal. Algumas linhas teológicas falam que ele começou a fazer milagres aí. Não acredito, porque senão a Bíblia teria falado, não teria deixado passar uma coisa tão importante. E tudo leva a entender que o ministério dele realmente começou com 30 anos. A gente vai ver mais para frente, porque o povo judeu considera que com 30 anos você tenha a maturidade necessária para ser respeitado como indivíduo. Então, a gente realmente acredita que o ministério de Jesus começou igual a gente sempre pregou, com 30 anos, tá? Bom, então, passou o gap aí dos anos de Jesus, né? Vai dos seus 3, 4 anos até os 12. E agora, o passo 7, a gente encontra Jesus já crescidinho, com 12 anos. Então, ele está em Nazaré, passo 7. E de Nazaré ele vai para Jerusalém. Vamos ler então o que aconteceu? Lucas 2, 41 a 50. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Segura aí um pouquinho. Então, todos os anos, todos os judeus, não era só Jesus. Era hábito dos judeus irem para a cidade de Jerusalém em 3 épocas do ano, tá? Era na Páscoa, que era a festa da colheita da cevada. Na festa de Pentecoste, todos iam para Jerusalém de novo, que era a colheita do trigo. E também tinha a festa dos tabernáculos, que era a colheita da uva. Então, 3 vezes no ano, era certeza que todo mundo ia para Jerusalém. A Bíblia não fala quantas vezes Jesus foi, mas a gente sabe, por serem judeus, eles iam. E aqui, em Lucas, era uma dessas vezes, era a festa de Páscoa. Então, eles saíram lá da cidade deles de Nazaré e vieram para Jerusalém. Versículo 42. E aqui vai falar a idade de Jesus, olha lá. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando, aí pula o que eu escrevi e vai lá para o 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de 1 dia,
e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam lá no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E eles lhe disseram: Por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não entenderam foi nada do que Jesus disse. Então vamos lá. A gente viu aqui que Jesus estava com 12 anos. E por que 12 anos é uma idade muito importante? Porque 12 anos, o judeu, ele passa por uma cerimônia. O menininho de 12 para 13 anos, o aniversário dele é totalmente diferente. Ele passa por um ritual chamado esse daí, ó, gente, em roxo, ó. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Esse ritual aí. Então, o que é esse ritual? Aí é engraçado, gente, que vocês veem como mulher é mais madura, né? Homem é quando completa 13 anos, a mulher é quando completa 12. É antes. Porque a mulher é mais madura, né? Todo mundo sabe. Até a Bíblia tá afirmando. Então, assim, o que era essa tradição? Quando o menininho ia completar 12 para 13, então assim, por exemplo, ele veio para Páscoa. Então, provavelmente ele ficou lá já para essa cerimônia, porque essa cerimônia era realizada lá no templo. Por isso, lembra que eu falei que a gente acha que ele nasceu em abril, na época do Cordeiro Pascal, tal? Era na época da Páscoa, entendeu? E assim, a gente sabe que essa cerimônia era na época do aniversário, então pode ser. Então eles estavam lá, e essa cerimônia era o quê? Era uma iniciação religiosa. É quando os pais deixam de ser responsáveis espiritualmente pelo filho e ele passa a caminhar sozinho na fé. É quando ele vai ler a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, né? São os nossos Pentateucos. Ele vai ler no templo, ele vai aprender a falar e ler. E vai ler em voz alta, e ele vai ser questionado, e ele vai ser imerso. Ô filhinho, ele vai ser imerso na cultura, né? Nos ensinos religiosos. Então ele vai aprender tradição, ele vai aprender as leis e tudo mais. Então Jesus passou por isso nessa época. Então essa é uma idade muito importante, tá? Só que, gente, Jesus era Jesus, na verdade ele já sabia tudo, né? E ele se encantou mais ainda. Ele estava no lugar dele lá dentro do templo, fazendo tudo que ele mais gostava. E aí chegou a hora de voltar para casa. Não, vamos voltar para casa, vamos voltar para Nazaré. E naquela época se andava com caravanas, tá? Então, gente, era um êxodo muito grande, era muita gente indo. E geralmente se andavam grupos de mulheres e grupos de homens. Então, assim, ele tinha acabado de passar por essa cerimônia, em que ele vai se soltar um pouco da mãe e vai começar a andar mais se mirando no pai, porque agora ele está virando um homem, está virando uma pessoa mais responsável. Então saíram lá de volta para Nazaré. Gente, lembra que é longe? É longe, bem longe, né? É bem longe. E... filho. Oh, Jesus, misericórdia. Aí, ele sai. Maria está achando que Jesus está com quem? Está com o pai. E o pai acha que Jesus está com quem? Está com a mãe. Então, naquela multidão, ninguém se encontrava. Eles andaram o dia inteiro. Eles demoraram o dia inteiro para perceber que Jesus não estava nem com um, nem com o outro. Imagina o desespero. Eles param no meio do caminho e eles retornam o caminho de um dia inteiro para procurar Jesus, onde Jesus tinha se metido. E aí eles chegam no templo, depois de 3 dias, eles acham Jesus Cristo lá no templo. E Jesus está como? Felizão lá, debatendo, falando. E está todo mundo super impressionado com os conhecimentos dele, com a paixão dele pela Torá, pelas Escrituras. E Jesus está lá pregando, Jesus está lá falando. E Maria chega brava, olha, a Bíblia fala, de forma meio sutil, mas fala, que ela foi questionar: menino, como assim? Como é que você faz uma coisa dessa? E aí Jesus fala: mas por que você está espantada, mãe? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai.
Esse pai é quem? É Deus, né? Então ele já tinha noção da responsabilidade dele, de quem era ele. Ele estava no lugar simplesmente dele. E aí o versículo 50 diz que termina falando assim, né? Maria e José entenderam foi nada, né? Porque a visão deles ainda não era tão abrangente como a de Jesus já era. E para finalizar o dia de hoje, deu certinho o tempo hoje. O 8º passo, que eles vão sair então lá do templo de Jerusalém e eles vão voltar para casa, tá? Agora sim, eles vão pegar na mão do menino e vão voltar com ele para casa, que é o versículo 51 e 52. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Ou seja, quando eu leio esse versículo, eu imagino assim, a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Gente, quando ela chegou lá, você acha que Maria não sabia que realmente ela tinha tido um filho diferente? Ela sabia que o filho não era dela. Ela sabia que ela não teria Jesus por muito tempo, que ele era diferente. Ela deve ter se chocado com a cena que ela encontrou, né? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Esse versículo 52 marca um segundo gap, tá? Um segundo gap na vida de Jesus é marcado nesse versículo 52. Por isso que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Ou seja, Jesus cresceu, Jesus virou um homem, cresceu espiritualmente, teve maturidade. E aí agora sim, no nosso próximo passo, que é o passo 9 da semana que vem, a gente vai começar realmente o ministério de Jesus Cristo. Amém? É isso, gente.